É nosso dever ajudar aqueles que estão em necessidade, pois quando damos aos pobres estamos emprestando a Deus. São Vicente de Paulo. Mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma de 2008. Quaresma, 40 dias dedicados pelos cristãos para a preparação da Semana Santa. Em 2008, o Santo Padre Bento XVI nos convidou a redescobrir o valor de ser cristão e reflete sobre a esmola. A seguir, veremos sua mensagem feita pública. Queridos irmãos e irmãs, todos os anos a Quaresma oferece-nos uma providencial ocasião para aprofundar o sentido e o valor de ser cristãos e estimula-nos a redescobrir a misericórdia de Deus a fim de nos tornarmos, por nossa vez, mais misericordiosos para com os irmãos. No tempo quaresmal, a Igreja tem o cuidado de propor alguns compromissos específicos que ajudem, concretamente, os fiéis neste processo de renovação interior. Tais são a oração, o jejum e a esmola. Este ano, na habitual mensagem quaresmal, desejo deter-me sobre a prática da esmola, que representa uma forma concreta de socorrer quem se encontra em necessidade e, ao mesmo tempo, uma prática ascética para se libertar da afeição aos bens terrenos. Jesus declara de maneira peremptória quão forte é a atração das riquezas materiais e como deve ser clara a nossa decisão de não as idolatrar, quando afirma: "Não podeis servir a Deus e ao dinheiro." Lucas capítulo 16, versículo 13. A esmola ajuda-nos a vencer esta incessante tentação, educando-nos para ir ao encontro das necessidades do próximo e partilhar com os outros aquilo que por bondade divina possuímos. Tal é a finalidade das coletas especiais para os pobres, que são promovidas em muitas partes do mundo durante a Quaresma. Desta forma, a purificação interior é corroborada por um gesto de comunhão eclesial, como acontecia já na Igreja primitiva. São Paulo fala disto mesmo quando, nas suas cartas, se refere à coleta para a comunidade de Jerusalém. Segundo o ensinamento evangélico, não somos proprietários, mas administradores dos bens que possuímos. Assim, estes não devem ser considerados propriedade exclusiva, mas meios através dos quais o Senhor chama cada um de nós a fazer-se intermediário da sua providência junto do próximo. Como recorda o Catecismo da Igreja Católica, os bens materiais possuem um valor social, exigido pelo princípio do seu destino universal. É evidente no Evangelho a admoestação que Jesus faz a quem possui e utiliza só para si as riquezas terrenas. À vista das multidões carentes de tudo, que passam fome, adquirem o tom de forte reprovação estas palavras de São João: "Aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus?" João capítulo 3, versículo 17. Entretanto, este apelo à partilha ressoa com maior eloquência nos países cuja população é composta, na sua maioria, por cristãos, porque é ainda mais grave a sua responsabilidade face às multidões que penam na indigência e no abandono. Socorrê-las é um dever de justiça, ainda antes de ser um gesto de caridade. O Evangelho ressalta uma característica típica da esmola cristã: ela deve ficar escondida. Disse Jesus Cristo: "Que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo." Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4. E pouco antes tinha dito que não devemos vangloriar-nos das nossas boas ações, para não corrermos o risco de ficar privados da recompensa celeste. Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. A preocupação do discípulo é que tudo seja para a maior glória de Deus. Jesus admoesta: "Brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus." Mateus capítulo 5, versículo 16. Portanto, tudo deve ser realizado para a glória de Deus e não nossa. Queridos irmãos e irmãs, que esta consciência acompanhe cada gesto de ajuda ao próximo, evitando que se transforme num meio de nos colocar em destaque. Se, ao praticarmos uma boa ação, não tivermos como finalidade a glória de Deus e o verdadeiro bem dos irmãos, mas visarmos antes uma compensação de interesse pessoal ou simplesmente de louvor, colocamo-nos fora da lógica evangélica. Na moderna sociedade da imagem, é preciso redobrar de atenção, dado que esta tentação é frequente.
A esmola evangélica não é simples filantropia. Trata-se antes de uma expressão concreta da caridade, virtude teologal que exige a conversão interior ao amor de Deus e dos irmãos, a imitação de Jesus Cristo, que ao morrer na cruz, se entregou totalmente por nós. Como não agradecer a Deus por tantas pessoas que no silêncio, longe dos refletores da sociedade mediática, realizam com este espírito generosas ações de apoio ao próximo em dificuldade. De pouco serve dar os próprios bens aos outros, se o coração se ensoberbece com isso. Tal é o motivo por que não procura um reconhecimento humano para as obras de misericórdia realizadas, quem sabe que Deus vê no segredo e no segredo recompensará. Convidando-nos a ver a esmola com um olhar mais profundo que transcenda a dimensão meramente material, a Escritura ensina-nos que há mais alegria em dar do que em receber. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Quando agimos com amor, exprimimos a verdade do nosso ser. De fato, fomos criados a fim de vivermos não para nós próprios, mas para Deus e para os irmãos. Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Todas as vezes que por amor de Deus partilhamos os nossos bens com o próximo necessitado, experimentamos que a plenitude de vida provém do amor e tudo nos retorna como bênção sob forma de paz, satisfação interior e alegria. O Pai Celeste recompensa as nossas esmolas com a sua alegria. Mais ainda, São Pedro cita, entre os frutos espirituais da esmola, o perdão dos pecados. A caridade, escreve ele, cobre a multidão dos pecados. Como se repete com frequência na liturgia quaresmal, Deus oferece-nos, a nós pecadores, a possibilidade de sermos perdoados. O fato de partilhar com os pobres o que possuímos predispõe-nos para recebermos tal dom. Penso, neste momento, em quantos experimentam o peso do mal praticado e por isso mesmo se sentem longe de Deus, receosos e quase incapazes de recorrer a Ele. A esmola, aproximando-nos dos outros, aproxima-nos de Deus também e pode tornar-se instrumento de autêntica conversão e reconciliação com Ele e com os irmãos. A esmola educa para a generosidade do amor. São José Bento Cotolengo costumava recomendar: nunca conteis as moedas que dais, porque eu sempre digo, se ao dar a esmola a mão esquerda não há de saber o que faz a direita, também a direita não deve saber ela mesma o que faz. A este propósito, é muito significativo o episódio evangélico da viúva, que da sua pobreza, lança no tesouro do templo tudo o que tinha para viver. Marcos capítulo 12, versículo 44. A sua pequena e insignificante moeda tornou-se um símbolo eloquente. Esta viúva dá a Deus não o supérfluo, não tanto o que tem como sobretudo aquilo que é. Entrega-se totalmente a si mesma. Este episódio comovedor está inserido na descrição dos dias que precedem imediatamente a paixão e morte de Jesus, o qual, como observa São Paulo, fez-se pobre para nos enriquecer pela sua pobreza e entregou-se totalmente por nós. A Quaresma, nomeadamente através da prática da esmola, impele-nos a seguir o seu exemplo. Na sua escola, podemos aprender a fazer da nossa vida um dom total. Imitando-o, conseguimos tornar-nos disponíveis para dar não tanto algo do que possuímos, mas darmo-nos a nós próprios. Não se resume, porventura, todo o Evangelho no único mandamento da caridade? A prática quaresmal da esmola torna-se, portanto, um meio para aprofundar a nossa vocação cristã. Quando se oferece gratuitamente a si mesmo, o cristão testemunha que não é a riqueza material que dita as leis da existência, mas o amor. Deste modo, o que dá valor à esmola é o amor, que inspira formas diversas de doação, segundo as possibilidades e as condições de cada um. Queridos irmãos e irmãs, a Quaresma convida-nos a treinar espiritualmente, nomeadamente através da prática da esmola, para crescermos na caridade e nos pobres reconhecermos o próprio Cristo. Nos Atos dos Apóstolos, conta-se que o apóstolo Pedro disse ao coxo que pedia esmola à porta do templo: não tenho ouro nem prata, mas vou dar-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Com a esmola, oferecemos algo de material, sinal do dom maior que podemos oferecer aos outros com o anúncio e o testemunho de Cristo, em cujo nome temos a vida verdadeira. Que este período se caracterize, portanto, por um esforço pessoal e comunitário de adesão a Cristo para sermos testemunhas do seu amor. Que a Virgem Maria, mãe e serva fiel do Senhor,
Ajude os cristãos a regerem o combate espiritual da Quaresma, armados com a oração, o jejum e a prática da esmola, para chegarem às celebrações das festas pascais renovados no Espírito. Com estes votos, de bom grado concedo a todos a bênção apostólica. Senhor, em Tua infinita bondade, concede-nos redescobrir o valor de ser cristãos, reconhecendo a riqueza da Tua misericórdia e aprendendo a ser mais misericordiosos para com nossos irmãos. Conceda-nos, Senhor, a sabedoria para entender a verdadeira essência da esmola, não apenas como um ato de ajuda material, mas como uma expressão genuína de caridade, que brota do coração e busca aliviar as necessidades do próximo. Ajuda-nos a lembrar que tudo o que possuímos é um dom da Tua generosidade e que somos meros administradores desses bens, chamados a compartilhá-los com aqueles que estão em necessidade. Fortalece, Senhor, nosso compromisso com a oração, o jejum e a esmola, para que, através destas práticas, possamos nos aproximar de Ti e experimentar uma verdadeira conversão do coração. Que a nossa caridade permaneça oculta aos olhos do mundo, mas plenamente visível a Ti, para que, em tudo o que fazemos, busquemos a Tua maior glória e não a nossa própria. Inspira-nos, Senhor, a viver a generosidade do amor de forma autêntica, recordando-nos de que há mais alegria em dar do que em receber. Que possamos partilhar não apenas os nossos bens materiais, mas também a nós mesmos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Que a Virgem Maria, mãe e serva fiel do Senhor, interceda por nós, para que, armados com a oração, o jejum e a prática da esmola, possamos ter nosso espírito renovado. Conceda-nos, Senhor, a Tua bênção e guia-nos para uma vida plena de amor e serviço ao próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.